Se o dilúvio universal cobriu o topo do Everest, é fisicamente impossível que a água tenha evaporado. Milhões de quilômetros cúbicos de líquido não podem desaparecer no nada sem violar as leis físicas. Esta paradoxa tem desconcertado geólogos e teólogos durante séculos, criando um cisma na história. A narrativa popular sugere que a água simplesmente secou, mas os textos antigos dizem outra coisa. Existe uma teoria inquietante que sugere que o oceano do juízo final ainda está aqui conosco. Para entender este mistério, devemos esquecer a imagem infantil da chuva caindo sobre um pequeno barco. A Bíblia afirma que as fontes do grande abismo se romperam, indicando uma origem subterrânea da água. Se a água brotou das entranhas da terra, a lógica dita que ela teve que voltar ao mesmo lugar. Mas isso levanta uma pergunta aterradora sobre o que realmente existe quilômetros abaixo de nossos pés. Não estamos falando de simples cavernas vazias, mas de um ecossistema imenso capaz de engolir oceanos. A palavra hebraica para este abismo é Tehom, um termo que denota uma profundidade caótica e monstruosa. Durante décadas, a ciência zombou da ideia de grandes depósitos de água ocultos sob a crosta. No entanto, descobertas recentes obrigaram os acadêmicos a reescrever os livros de geologia. Foi detectada a presença de um mineral chamado ringuodita na zona de transição do manto terrestre. Este mineral eide como uma esponja gigantesca, retendo água a profundidades inimagináveis para o homem. Os cálculos indicam que sob nós existe água suficiente para encher 3 vezes os oceanos atuais. Isto confirma de maneira assustadora a descrição bíblica da água retrocedendo para seus depósitos. O Salmo 140 menciona explicitamente que Deus colocou um limite às águas para que não voltassem a nos cobrir. Mas se a água do dilúvio retornou ao abismo, o que mais foi arrastado para essa escuridão profunda? Aqui é onde a história geológica se cruza com as lendas mais obscuras sobre os anjos caídos. O livro de Enoque narra que os vigilantes foram acorrentados em vales profundos e escuros da terra. A prisão desses seres não está em uma dimensão abstrata, mas em uma localização física e tangível. Ao descer as águas, a pressão hidráulica pode ter selado as entradas para este inframundo aquático. Imaginem um mecanismo de imensa pressão que mantém fechada a porta de uma prisão de máxima segurança. As culturas antigas sempre temeram o inframundo, não como um mito, mas como uma geografia real. Os gregos falavam do Tártaro, um lugar situado tão abaixo do Hades quanto a terra está do céu. É curioso que a Bíblia utiliza o verbo tártaro para descrever o castigo dos anjos que pecaram. Isto sugere que o grande abismo e a prisão dos Nefilim são exatamente o mesmo lugar físico. A água que nos salvou do julgamento também serve agora como as barras líquidas de uma cela eterna. Mas as implicações desta teoria da terra oca ou hidrológica são ainda mais perturbadoras hoje. Se essas imensas quantidades de água estão lá embaixo, significa que o dilúvio ainda está esperando sob nós. A estabilidade da crosta terrestre depende de um equilíbrio precário sobre este oceano pressurizado. Alguns teóricos sugerem que os ruídos estranhos do céu, ou cielo motus, são o eco deste abismo. A terra geme, como diz a Escritura, esperando a redenção, mas também contendo horror antigo. Analisemos a estrutura da Terra segundo esses textos esquecidos pela arqueologia moderna e acadêmica. Descreve-se a Terra estendida sobre as águas, uma imagem que desafia nossa compreensão gravitacional.
No entanto, a sismologia moderna confirma anomalias massivas de densidade no manto profundo da Terra. Há zonas onde as ondas sísmicas se desaceleram drasticamente, sugerindo materiais líquidos ou fundidos. Poderíamos estar caminhando literalmente sobre o teto de uma imensa cúpula cheia de água e entidades. A história dos Nefilim não terminou com sua morte física, pois seus espíritos ficaram presos aqui. Mas aqueles que tinham corpo físico e não morreram, poderiam ter buscado refúgio nas profundezas. Existem lendas de civilizações intraterrenas em quase todas as culturas do planeta, desde o Tibete até o Peru. Talvez não sejam civilizações humanas, mas os remanescentes daquela estirpe híbrida que fugiu da água ao recuar o dilúvio em direção ao centro da Terra, arrastou consigo tudo o que não estava na arca. Isto converteria o interior do nosso planeta em um cemitério massivo e uma prisão de alta segurança. A figura do Leviatã está sempre associada ao abismo marinho e às profundezas insondáveis do caos. É possível que essas criaturas míticas sejam a fauna que habita esse oceano subterrâneo desconhecido. A Bíblia fala das portas da morte e das portas da sombra da morte como lugares físicos. Job pergunta se alguém entrou nos depósitos da neve ou viu as portas do abismo. Tudo indica que a geografia bíblica é muito mais literal e complexa do que é ensinado nas escolas. O conceito de Sheol no Antigo Testamento é frequentemente traduzido como sepulcro, mas implica profundidade. Descreve-se como um lugar com grades, trancas e portas, localizado nas partes mais baixas da Terra. Se combinarmos isso com a hidrogeologia, temos uma rede de cavernas inundadas que formam uma barreira. A água atua como um escudo de radiação e uma barreira física intransponível para o que habita embaixo. Os ocultistas têm buscado durante séculos a entrada para Agartha ou Shambhala, acreditando que é o paraíso. Mas, se seguirmos os textos bíblicos, abrir essas portas seria liberar um pesadelo sobre a superfície. O Apocalipse profetiza que do poço do abismo subirão gafanhotos com poder para atormentar os homens. Isto não parece uma alegoria, mas sim a descrição de uma abertura física desses depósitos subterrâneos. Se a água do dilúvio está conservada ali, então a memória do juízo divino está intacta sob o solo. Cada vez que ocorre um terremoto de grande magnitude, poderíamos estar ouvindo o movimento desse abismo. A energia liberada pelas placas tectônicas pode ser apenas um efeito colateral de forças maiores. Voltemos à pergunta inicial sobre o volume de água necessário para cobrir completamente o Monte Everest. Para que isso ocorresse, a topografia da Terra, antes do dilúvio, teve que ser radicalmente diferente. É provável que as montanhas não fossem tão altas e os vales oceânicos não fossem tão profundos como hoje. O Salmo 104 diz que os montes subiram e os vales desceram ao lugar que Deus fundou para eles. Isto implica um cataclismo tectônico brutal, que reorganizou a superfície do planeta em questão de meses. O peso da água colapsou a crosta antiga, afundando os fundos marinhos e levantando as cordilheiras. Portanto, a água não precisava evaporar, simplesmente se acomodou nas novas profundidades criadas. Mas o mistério dos Nefilim persiste porque seu julgamento estava ligado a este evento aquático global. Diz-se que os espíritos dos gigantes mortos se tornaram nos demônios que hoje vagam pela terra. Mas os pais desses híbridos, os anjos rebeldes, foram enterrados vivos no abismo aquático. A carta de Judas menciona que estão guardados em prisões de escuridão para o juízo do grande dia.
A escuridão absoluta do manto terrestre e das fossas oceânicas se encaixa perfeitamente com esta descrição. A ciência descobriu formas de vida extremófilas que sobrevivem sem luz e sob pressões esmagadoras. Se a vida biológica pode se adaptar, quanto mais poderiam resistir seres de natureza dimensional superior. A teoria da Terra Oca é frequentemente ridicularizada ao ser apresentada como um sol interno com paisagens verdes. Mas a versão bíblica é muito mais sinistra, um mundo de cavernas inundadas, escuridão e confinamento. É um sistema de contenção projetado pelo Criador para neutralizar uma ameaça cósmica irreversível. A existência deste grande abismo explica por que tantas culturas antigas faziam oferendas à terra. Intuíram que debaixo de seus pés dormia um poder que não deveria ser despertado sob nenhuma circunstância. Na mitologia suméria, o Abzu era o aquífero subterrâneo de onde provinha toda a vida e o conhecimento. Mas também era o lar de entidades que podiam trazer destruição se não fossem mantidas apaziguadas. Esta coincidência global nos mitos sugere uma memória coletiva do que realmente aconteceu no dilúvio. A água não apenas limpou a superfície, mas também empurrou o mal para uma zona de quarentena planetária. Agora, consideremos a tecnologia necessária para que uma civilização sobreviva no interior da Terra. Se os Nefilim tinham conhecimento avançado, poderiam ter construído abrigos antes que a água caísse. Isso explicaria os zooparts, artefatos fora de lugar encontrados em estratos de carvão muito profundos. Objetos manufaturados que aparecem em camadas geológicas que supostamente têm milhões de anos de idade. Podem ser restos dessa civilização pré-diluviana que foi varrida e sepultada pelo lodo e pela água. A rapidez com que os animais se fossilizaram demonstra que o enterramento foi instantâneo e violento. Não foi um processo gradual de sedimentação, mas sim um evento catastrófico que mudou a química do planeta. A água do grande abismo, ao brotar, vinha carregada de minerais e temperaturas extremas do interior. Isso acelerou os processos de petrificação e preservou uma instantânea do mundo antigo sob a rocha. Mas se a água continuar lá, existe o risco de que as fontes do grande abismo se rompam novamente. A promessa do arco-íris garante que não haverá outro dilúvio de água, mas não descarta outros cataclismos. A Bíblia prediz que a terra será agitada como um bêbado e se quebrará de maneira violenta. Isto poderia implicar a desestabilização final destas câmaras de água e a liberação do seu conteúdo. Não necessariamente água, mas o que esteve esperando na escuridão durante milhares de anos de história. Os relatórios da Marinha sobre objetos transmediáticos que entram e saem do mar ganham um novo sentido. Se houver bases ou acessos no fundo do oceano, esses objetos poderiam vir do abismo, não do espaço. A conexão entre o fenômeno OVNI e o mundo subterrâneo é uma constante na pesquisa paranormal. Poderíamos estar vigiando o céu quando a verdadeira ameaça esteve sob nós todo esse tempo. O grande abismo funciona como um relógio que mantém os prisioneiros até o momento designado. A pressão da água e da rocha é a única coisa que nos separa da realidade daquelas épocas antigas. É fascinante pensar que a geologia moderna está começando a mapear o que a Bíblia descreveu há milênios. A descoberta de oceanos no manto não é apenas um dado curioso, é uma validação dos textos sagrados. Nos obriga a reconsiderar a literalidade de outros trechos que descartamos como simples poesia hebraica.
Quando a Bíblia diz que debaixo da terra há seres que se dobram diante de Deus, fala de habitantes reais. Filipenses menciona os que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, como 3 grupos. Não se refere aos mortos em suas tumbas, mas a seres com consciência e capacidade de reconhecer autoridade. A estrutura do universo bíblico é vertical e hierárquica, com o abismo como porão do cosmos. A água do dilúvio foi o agente que reestruturou essa hierarquia, confinando o caos na parte inferior. Cada vez que bebemos água, estamos consumindo a mesma substância que uma vez julgou o mundo inteiro. O ciclo da água recicla as moléculas, mas o volume principal permanece oculto no grande reservatório. A existência de Theon desafia a visão puramente materialista de um planeta rocoso e morto por dentro. Nos apresenta uma terra viva, com mecanismos de defesa e sistemas de armazenamento de julgamentos passados. A pergunta que devemos nos fazer não é onde está a água, mas por que ela permanece oculta ali. Que função desempenha hoje esse imenso oceano subterrâneo no equilíbrio espiritual e físico do planeta? Talvez atue como um refrigerante para o núcleo ou como um amortecedor para as placas tectônicas. Mas sua função teológica é clara. É o lembrete permanente de que a humanidade não é soberana. Há limites estabelecidos que não podemos cruzar e forças que não podemos controlar com nossa tecnologia. A exploração das fossas marianas e a perfuração profunda são tentativas de olhar pela fechadura. Mas há portas que é melhor deixar fechadas, pois não sabemos o que está empurrando do outro lado. A curiosidade humana nos leva a querer saber o que há no centro, mas o aviso é muito antigo. O abismo não é território humano. É o domínio do que foi expulso da presença da luz. No final, o dilúvio não foi apenas sobre a água, foi sobre a segregação de 2 tipos de existência. A humanidade recebeu a superfície para viver e os rebeldes receberam o abismo para esperar seu fim. Esta divisão espacial manteve a paz relativa na superfície durante os últimos milhares de anos. Mas as profecias indicam que essa separação não durará para sempre e que os limites serão quebrados. O poço do abismo se abrirá e a distinção entre a superfície e o inframundo se desvanecerá. Entender a localização da água do dilúvio é entender o mapa da guerra espiritual em que vivemos. Não é uma guerra etérea nas nuvens, é uma guerra pelo território e pela ocupação deste planeta. Os Nefilim e os vigilantes perderam a primeira batalha e foram confinados nas águas profundas. Mas a guerra não terminou e o campo de batalha está preparado para o conflito final. Da próxima vez que você olhar para o mar, lembre-se de que é apenas a camada superficial de uma profundidade aterradora. Debaixo desse azul tranquilo se esconde a história censurada da humanidade e seus antigos predadores. A realidade é que vivemos sobre uma fina casca de rocha que flutua sobre um mistério não resolvido. O grande abismo é real. A água está lá e o que habita nela também espera seu momento. Inscreva-se agora para desenterrar os segredos que a história oficial tentou ocultar por séculos.